Estamos começando mais um programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, as palavras, testemunhos, cultos abençoados e também os testemunhos. Hoje nós vamos ter aqui um testemunho especial de um casal, líderes de célula. Logo mais vai estar aqui conosco, então não saia daí. Nós também queremos deixar uma palavra ao seu coração neste dia, que está em Mateus, capítulo 9, verso 36 e 37. Diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Querido, esse texto e essa palavra foi de Jesus. Ele falando aos seus discípulos que a seara é grande e pouco são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Às vezes nós estamos numa igreja e achando que tem pessoas suficientes para cuidar daquele rebanho. Mas assim como foi na época de Jesus, ainda assim é nos nossos dias. Mesmo igrejas grandes como a nossa, Assembleia de Deus ali Tempo Central, nós precisamos de trabalhadores, precisamos de pessoas para cuidar das outras ovelhas. Porque, como diz a Bíblia, pode ser que aconteça de ter muita gente, mas estarem perdidas, sem pastores, sem pessoas para cuidar. Nós trabalhamos com uma estratégia de células missionárias e precisamos de líderes de célula, pessoas que nos ajudem no discipulado dessas pessoas que estão aceitando a Jesus, que são novas convertidas. E Deus tem te chamado também. Você que está no banco, você que ouve a palavra, você que já tem um conhecimento da palavra, se una a nós, se una ao seu pastor, ao seu dirigente de célula ali, onde você já está congregando, e trabalhe, se envolva na obra do Senhor. Ganhe almas para o reino de Deus. Sinta no seu coração a alegria de falar de Jesus, de testemunhar das bênçãos, e quem sabe Deus te usar para que você alcance o seu papai, a sua mamãe, o seu vizinho, a sua vizinha, quem sabe um colega de trabalho, e ganhar ele para o reino de Deus. Vai ser uma alegria tão grande no seu coração como tem sido na nossa. Então essa palavra é uma reflexão para nós hoje e para você também. Se una a nós, se una a esse exército de Deus para fazer esta grande obra, que é ganhar almas para o reino de Deus, ganhar Belém para o reino de Deus, ganhar bairros, ruas inteiras para o reino de Deus. E a gente faz esse convite, nós desafiamos você neste dia, para estar junto conosco e fazer parte do exército de Deus aqui na terra. Amém? Deus te abençoe. Agora, assista as imagens da semana. Sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, Senhor.
aplauda o Senhor com todo o coração. Aleluia, queremos sentir o teu poder. Nós estamos aqui, nós queremos sentir. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, do amor contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, do amor Venha sobre nós, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Aleluia. Nós estamos aqui, nós queremos sentir. Vem, ó Deus, vem, Senhor. Vem encher este lugar. Ah, porque tu procura verdadeiros adoradores. Te adora em espírito e em verdade. Incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, do amor contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, do amor Te damos glória, Senhor. Pois teu é o reino. Aleluia. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Queridos, vocês viram então as imagens aí do nosso culto, culto da família, acontece todas as sextas-feiras da Assembleia de Deus, Tempo Central. Você que não está congregando, você é o nosso convidado para estar ali conosco. Você será bem recebido, leva toda a tua família, criança, adolescente, jovem, para estar ali conosco. Você será abraçado e recebido por todos nós ali. Será uma grande alegria te receber ali na igreja, tá bom? Então você é o nosso convidado. E hoje nós temos aqui um casal conosco, Arnoldo e Silvia, são líderes de célula ali no Tempo Central, são obreiros junto conosco, trabalham ali envolvidos com casais, com famílias, e hoje querem falar um pouquinho do seu testemunho, falar aquilo que Deus tem feito nas suas vidas e a gente conhecer um pouco mais. Arnoldo, muito obrigado por estar aqui no programa Encontro com Cristo. Eu desde já também agradeço pelo convite e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem fazendo e continua fazendo em nossas vidas, para a edificação de vidas, de almas que venham para Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Silvia, muito obrigado. Obrigada também, pastor, por estar aqui. Eu espero que o nosso testemunho seja edificante para muitas famílias. Vai ser em nome de Jesus. Eu queria começar então com o Arnoldo. Arnoldo, fala para nós assim um pouquinho da tua história, né? Onde você nasceu, por onde você passou, até chegar aqui em Belém. Bem, eu nasci em Itaituba, mas me criei dentro de Santarém.
E depois de uma ida e vinda, morando aqui em Belém, voltando em Monte Alegre, Santarém, voltei para Belém e conheci aqui a minha amada, né? Na rua de casa. E nós nos conhecemos, mas não sendo cristão, né? Era sua vizinha lá? Era minha vizinha lá da rua. Quem te apresentou ela? É o meu primo, né? Meu primo me apresentou ali. E ali, quando eu bati os olhos nela, eu disse que ela teria que ser minha. Porque era ali o conquistador lá do bairro. E aí o meu primo até fez uma brincadeira, mas quando? Não vai pegar nada não. Mas olha aí, nós estamos aqui agora como casal aqui. Glória a Deus. Porque Deus nos uniu. Graças a Deus. Silvia, conta pra nós um pouquinho também da tua história, adolescência, juventude, como é que foi? A minha adolescência foi boa, muito boa mesmo, né? E quando eu conheci o Arnoldo, eu era bem nova mesmo, 24 anos, quando eu conheci ele. E a gente ainda não era evangélicos, né? Então foi assim, nosso relacionamento foi um pouco conturbado, sem a presença de Deus, né? E Arnoldo, então quando vocês se conheceram, vocês ainda não eram evangélicos, mas aí vocês se casaram, se juntaram. E como foi esse início aí de vida? Teve muita briga, muito problema? Como é que foi? Nesse momento foi bem difícil, né? Porque ela já tinha 2 filhos antes de se juntar comigo. E um novinho, um de 6 e um de 7. E a gente logo resolveu nos juntar, alugar um canto para nós e ficarmos juntos. E não foi fácil a nossa vivência, porque ela tinha que trabalhar, eu também, e as crianças ficavam na creche, depois voltavam, a gente tinha que buscar. E a gente continuou, né? Não era muito fácil não, a vida era complicada. E eu bebia bastante nesse meio termo, era uma coisa que ela não gostava, mas aonde eu estava ela também me acompanhava para não ficar sozinha. E a nossa vida era bastante difícil. Silvia, como é que foi para ti esse período aí? Esse período ainda que o Arnoldo bebia, ia para festa, como é que era? Como é que você via esse tempo? Era um tempo muito, muito ruim mesmo, porque os meus filhos eram pequenos, eu tinha que trabalhar e eu não tinha o apoio dele, porque ele vivia do jeito como ele queria, então eu precisava de alguém do meu lado naquele momento e não tinha. Então, antes de tudo isso, eu coloquei no meu coração e na minha cabeça que eu não precisava dele, que eu não necessitava da ajuda dele, que eu poderia me virar sozinha, né? E foi no momento que eu me vi que eu precisava dele mesmo, de verdade. Foi no momento que eu morava com a minha mãe e com meus 2 filhos. Minha mãe mandou eu ir embora da casa dela, né? Porque eu era muito ruim, eu era ruim com os filhos. Então ela disse que ela não me queria mais lá. E foi no momento que eu vi a necessidade de ficar com ele. Foi no momento que a gente foi morar junto. E quando a gente foi morar junto, foi daí por diante que a gente começou a ter muita tribulação, porque eu era muito ciumenta. E a gente brigava muito, briga mesmo de se afrontar na parede. E eu era muito agressiva com ele, ele era muito agressivo. Enfrentava, ele era estúpido, ignorante, tudo que não prestava o Arnoldo era comigo. Então eu me defendia da mesma forma que ele me agredia, eu agredia ele. Eu era muito violenta também. E os seus filhos vendo às vezes? Via, muitas vezes via, mas só que chegou no momento que não estava dando mais. E a gente chegou no ponto de se separar. De se separar mesmo. Foi. E o que aconteceu então, Arnoldo, nesse período aí que vocês estavam pensando em se separar, que as coisas estavam dando tudo errado, o que foi que aconteceu? Nesse meio termo aí, né, tudo como Deus provê as coisas, né? Fui trabalhar com um irmão e ali ele, acho que já observando a minha situação, apesar de a gente não ter intimidade, só profissional, não tinha intimidade de íntimo mesmo. E aí nos fez o encontro, para ir para o encontro, né? Convidou vocês? Convidou nós para ir para o encontro. Encontro de casais Encontro de casais com Cristo, e eu aceitei. E ela disse, como eu vou? Eu disse, não, tu vai. Mas aí, não, eu já dei minha palavra, tu vai. Porque eu era autoritário, mandão, e o que eu decidia ela tinha que fazer. E eu dou graças a Deus porque Deus, mesmo assim na minha ignorância, a gente chegou até lá, né? E nesse dia que a gente foi para o encontro de casais com Cristo,
Foi interessante que a gente ainda brigou feio mesmo. E ela começou a chorar e disse, agora eu não vou não, mas tu vai assim mesmo, não interessa. Como é que tu quer? Não, não precisa fingir não, a gente só vai porque eu dei a minha palavra que eu iria. E a gente chegou até lá. E isso foi tão gratificante porque Deus alcançou ela lá. Naquele encontro, foi o momento que assim, eu não tive um encontro naquele momento lá, no encontro de casais, mas Deus alcançou ela primeiro. Isso foi bom. Quando ela entregou a vida para Cristo naquele momento, eu olhei para ela e disse assim, eu vou aí porque eu estou vendo teu sofrimento, mas eu não entreguei minha vida para Jesus aqui não. Falei isso na hora para ela. E o interessante é que ela me respondeu, ela disse, tu não fez isso, mas é a melhor decisão que eu estou fazendo. Tu não vai te arrepender. E ela ainda foi ainda audaciosa, ela disse assim, tu não precisa ficar aqui comigo se tu não quer não. Eu disse, não, eu já estou aqui, eu vou ficar. Mas não vim aceitar. E o interessante é que naquele momento de entregar a vida para Cristo, as pessoas não foram em cima de mim para orar. É impressionante. Não foram, mas foram nela. Mesmo estando lá em cima daquele onde chamo lá para fazer a oração. Silvia, conta pra gente como é que foi esse momento então. Vocês estavam lá no ECC, no Encontro de Casais com Cristo, e aí você ouviu uma palavra, ouviu um testemunho, como é que foi essa decisão? Muitos testemunhos no primeiro dia, eu não sabia porque eu estava lá no primeiro dia, no segundo dia eu já sabia porque eu estava lá, e no terceiro dia eu já sabia o que eu tinha que fazer, e no momento do terceiro dia eu já sabia que eu tinha que aceitar aquele Jesus que estava fazendo transformação, milagre e maravilha naquele lugar, e eu disse, Senhor, naquele momento eu tive uma intimidade muito grande com ele, disse assim, Senhor, eu te aceito, mas com uma condição, dei condições para o Senhor, eu disse, eu vou te aceitar só se tu trouxer de volta a minha família, o meu marido, a me respeitar, os meus filhos, porque meus filhos não me respeitavam mais, eles me tratavam muito mal, assim como eu tratava eles mal, eles me tratavam também. Eu disse, Senhor, eu vou te aceitar hoje, mas só se tu trouxer a minha família de volta. E foi 4 meses de agir do Senhor na minha vida, orando muito pelo meu marido naquele momento, que ele tinha que fazer a mesma coisa que eu. Mas foi 4 meses muito, muito dolorido, muito sofrido, parecia que não tinha fim, que ele me tratava muito mal, ele se tornou mais agressivo, se ele era agressivo, ele se tornou mais agressivo. Até pela decisão que você tinha tomado, né? Sim, ele me chamava de que eu já virei louca, que eu estava louca, que ele não me queria mais daquele jeito. Foi no momento que eu comecei a ouvir a voz de Deus, né? E o Senhor disse, agora é o momento de tu ficar lá, tu ficar quieta e só me ouvir. E foi no momento que eu fiz toda a vontade do Senhor e ele viu o Senhor, o agir do Senhor na minha vida naquele momento lá em casa, e foi a mudança, tudo, porque eu me tornei uma mulher, porque eu era uma mulher agressiva, muito ignorante também do jeito como ele me tratava, eu tratava ele, e eu pedi para o Senhor me transformar naquele momento, que eu não queria mais sofrer, eu não queria mais meus filhos sofrendo na minha mão, e foi no momento que a minha família todinha viu o agir do Senhor. Primeiro foi o meu marido, que aceitou Jesus em 4 meses, depois foi minha filha com 18 anos, depois foi meu filho com 17 anos, e com mais um pouquinho de tempo foi o meu filho, que tinha 8 anos naquele tempo. Eita. E foi toda a minha família. Então quando eu vi aquilo, eu disse, Senhor, agora que eu não largo mais a tua mão, agora eu vou perseverar mais e mais. E não foi fácil não foi fácil. No momento que a família toda aceitou a Jesus, foi um tratar muito grande, até hoje, né? Um tratar muito grande, que eu comecei a entender que eu precisava mais de Jesus, buscar mais, ter conhecimento mais de Jesus, para poder ficar firme mesmo, que a minha família verdadeiramente ficasse firmada mesmo. Sim. Na rocha que é Jesus, né? Na busca, estar congregando, estar na igreja, né? E Arnoldo, como é que foi então essa decisão? Depois de 4 meses aí, você enfrentando a Silvia, tudo, mas aí teve um dia lá, como é que foi isso aí? Você foi na igreja ou onde foi? É impressionante, né? Quando Deus vai tratando do jeito dele, da maneira dele. E aí eu tomei uma decisão no culto de sexta-feira. Foi para me entregar a Jesus. E quando chegou lá, o pastor não fez o convite nesse dia. Tu estava decidido? Estava decidido lá, foi lá no Auditório 1, no Tempo Central da Assembleia de Deus. Mas não teve o convite? Não teve o convite. Aí eu cheguei com o meu dirigente, que era o Celso, na época, ele disse, vim me entregar minha vida para Jesus hoje. Ele disse, não é por isso, pegou pelo meu braço, fomos lá no púlpito, disse, tem uma alma aqui para Jesus, pastor. Nós ajoelhamos lá, fiz a confissão. Ele disse, foi uma coisa maravilhosa, porque é uma decisão única, é um momento único.
E antes de você aceitar Jesus, tu frequentava a célula do Celso e da Patrícia, né? É isso, eu frequentava a cela do Celso com a Patrícia. Ia contra a vontade. Eu ia porque ela queria ir, porque ela já tinha tomado a decisão dela. E eu não queria estar lá. Mas eu ia porque ela dizia assim, não, tu tem que ir, que eu não vou sozinho. Tu ia quase que obrigado. Eu ia obrigado, a gente ia atravessando a rua 80, 100 por hora na moto. Só a misericórdia do Senhor, porque ainda tem algo extraordinário na nossa vida. E Deus dava livramento. Ele dava o livramento. E o Celso te aguentando. E o Celso me aguentando ali, porque eu olhava assim de cabeça baixa e dizia assim, eu pego esse bicho lá fora, eu quero dar-lhe umas porradas nele. Porque o pensamento era esse, meu pensamento de raiva, de ódio. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aqui porque eu não quero estar aqui, estou aqui porque ela me obrigou a estar, não é porque eu quero estar. E olha como Deus faz, né? E a partir do momento que você então tomou a decisão, né, de ir no culto lá, de aceitar Jesus, o que foi mudando na tua vida assim gradativamente e o que você considera assim que te fez firmar mesmo na palavra? O que me considera firmado é a busca da palavra. Fazer o discipulado 1 e 2, o clipe, workshop, liderança, o ICI, que passei 1 ano e meio de muita aprendizagem da palavra. Isso é que trouxe base para se manter. Se a gente não tiver essa verdade, a gente não consegue ficar firmado. Porque sem essa verdade a gente vai andar vazio, sentado no banco só para ouvir. E não é isso que Deus quer de nós. Se a gente realmente não buscar na palavra de Deus, nos alicerçar, ter a leitura diária, buscar nela a edificação para a nossa vida, não adianta nada estar no banco. Vai entrar, vai chorar emocionalmente, mas espiritualmente você está longe de Deus. E é isso que nos trouxe esse alicerce, eu e ela. Porque tudo isso que nós fizemos junto. Quando a gente desceu as águas, ela esperou a mim. É interessante que ela me esperou tomar essa decisão. Descemos no mesmo dia nas águas. Fomos para o discipulado 1 e 2. Fomos para o clipe, workshop, curso de liderança. ICI, tudo nós fizemos junto. No final ainda fizeram ainda o curso de teologia no CETAD. O curso de teologia no CETAD. Já terminou? Terminei o avançado, estamos chegando no bacharel agora. Olha só. E cada vez mais aprendendo mais da palavra, se envolvendo mais. É porque ela é infinito. A gente não pode parar. Porque se você parar, você fica estagnado. A palavra de Deus é um alicerce diário para a nossa vida. E o CETAD, ela abre um leque de entendimento muito bem. Ela esclarece algo que a gente às vezes não consegue compreender no dia a dia. Mas não é que é um passe de mágica, mas é uma coisa assim deliciosa de se aprender. E a gente vai esclarecendo, tem excelentes professores lá que nos ensinam com bastante amor e dedicação. Deus, né? Assim como nossos pastores hoje da Escola Bíblica Dominical, que é das 9 horas, que é aqueles estudos maravilhosos, você vai lá, você se deleita nas palavras. Só que de uma maneira diferente, são aulas para você se deliciar com a palavra de Deus. Glória a Deus, né? E Silvia, como é que tu vê isso hoje? Assim, ver o teu marido hoje, a grande mudança, né, que Deus fez de tirar assim, uma pessoa que tinha uma forma grosseira de te tratar e tudo, e mudar, né? Totalmente hoje um homem de Deus, um homem que estuda a palavra, que faz os cursos de liderança, né, fazendo curso de teologia. Como é que você vê isso? Olha para ele hoje com admiração, né? Eu vejo a glória de Deus, que nada é em vão, tudo que a gente faz para o Senhor, que a gente venha perseverar. A pessoa que persevera, a pessoa ela vê as coisas de Deus acontecer, e foi isso que aconteceu, a perseverança, porque eu não nenhum momento eu quis desistir. Eu quis desistir dele, quis desistir de Deus. A perseverança. Glória a Deus, né? E Arnoldo, hoje vocês estão envolvidos, o que vocês fazem hoje na igreja? Hoje a gente é envolvido como líder de cela, também participamos do coral Boas Novas, que é uma benção onde nós nos reunimos ali para ensaio dia de terça-feira, onde a gente louva, Pastor Neemias e Lube, onde a gente ora, intercede um pelos outros. É uma comunhão, uma coinonia sem igual, porque onde você está em grupo, não onde você pensa em si só, mas pensa em todo um conjunto, uma obra num todo. Isso faz a diferença, porque a glória do Senhor desce e você vê o agir de Deus em cada um. Quando você se entrega de corpo e alma ao Senhor. Adorar o Senhor é isso.
Não é só eu abrir a boca e dizer que eu estou adorando o Senhor. Você tem que entregar o seu espírito, a sua alma e descansar nele. Que ele vai fazer coisas maravilhas. Glória a Deus, que bênção. Silvia, e tua família hoje, envolvimento na obra, como é que está essa vida hoje? Tá uma benção, pastor. A gente tem se empenhado muito na célula missionária, né? Que a nossa célula é a célula El Shaddai. E desde o momento que a gente tomou posse da obra que Deus nos deu na nossa vida, tem sido bênçãos mesmo, sabe? Nossa família, minha família, a família dele, eles têm se empenhado também para que venha acompanhar também o nosso crescimento. Eles vejam Jesus na nossa vida hoje. Eles têm um respeito muito grande, porque são pessoas que nunca souberam quem era Jesus na vida, e hoje sabem quem é Jesus na vida deles, né? Através das nossas vidas. Eu glorifico muito a Deus, porque Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Hoje Ele tem feito maravilhas. Glória a Deus. Muito obrigado, Arnoldo, Silvia, por terem vindo até aqui compartilhar um pouquinho da história de vocês. E creiam que Deus vai fazer ainda muitas coisas ainda na vida de vocês. Vai usar ainda muito mais do que Ele já está usando hoje. Vocês serão um canal de bênção ainda para a família de vocês, para os vizinhos, para os amigos. E vão ganhar muitas almas ainda para o reino de Deus. Mas a gente pode falar com alguém que ouviu esse testemunho e pode estar na mesma condição que vocês estiveram um dia, né? Pronto de se separar, de... Quem sabe onde vocês não estariam hoje, né? Se tivesse se separado, tivesse seguido outro caminho. Mas vocês escolheram Jesus. Então essa pessoa que nos assiste hoje, pode ser que não tenha tido essa experiência. Então nós vamos orar por ela. Eu queria também que vocês orassem, intercedessem por este homem, por esta mulher. Você que ouviu esse testemunho hoje e pode estar achando que a tua vida não tem mais jeito, que o teu casamento não tem mais jeito. Creia que Jesus, assim como fez na minha vida, fez na vida do Arnoldo, da Silvia, fez uma nova história, hoje são obreiros, estão dedicados na obra do Senhor, assim também Ele pode fazer na tua vida. Você crê que Deus pode fazer isso, então nós vamos orar por você nesta hora, crendo que Deus pode operar um milagre na sua vida em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu esse testemunho. Deus, está com a sua vida atrapalhada, o seu casamento destruído, Senhor, mas ela ouviu esta palavra, ouviu esse testemunho, Senhor, e foi tocado pela tua presença, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, restaura, Senhor, a sua vida. Pai, que o Senhor possa, Senhor, escrever o seu nome no livro da vida. Ó Deus amado, lançar todos os seus pecados no mar do esquecimento e fazer uma nova pessoa, fazer uma nova história, restaurar a sua família, o seu casamento, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Querido, Amém. Receba esta oração, receba esta palavra, que Deus te dê um novo ânimo e até o próximo programa.